Olá, sejam muito bem-vindos à palestra de dezembro, a última palestra de 2020. E esta palestra, tal como eu prometi no mês anterior, vai ser totalmente dedicada ao próximo ano. Ou seja, eu hoje quero falar sobre os 6 passos para criarmos um 2021 extraordinário. Como é que nós conseguimos realmente prosperar, ter abundância ao longo do próximo ano? O que é que nós precisamos de fazer? Como é que estruturamos todos estes 12 meses que se avizinham? Então, eu hoje estou a publicar esta palestra no último dia do ano, precisamente para aproveitar o facto de que temos a passagem de ano, portanto, a véspera da passagem de ano, numa quinta-feira, e depois temos sexta, sábado e domingo, que normalmente as pessoas vão estar por casa, então temos aqui tempo para podermos fazer este trabalho. Então, o que eu lhe peço, antes de mais, é para realmente você ter um caderno, ou um bloco de notas, uma caneta, para tirar apontamentos, porque vai ser muito necessário ao longo destes 6 passos. Muita coisa vai ter que escrever. Provavelmente durante a palestra vai apenas fazer o enunciado, ou seja, fazer aqui as listas e depois vai preenchê-las e fazer todo o trabalho, mas eu quero realmente que você já fique com esse numerado, ou seja, que fique com esse material pronto a depois aplicar e trabalhar, ok? Então vamos lá. 2020 foi um ano atípico. Ok? Portanto, foi um ano onde nós tivemos um desafio mundial. Nós fomos invadidos por uma nova realidade, a realidade essa que, no fundo, veio trazer aqui mudanças na vida de todos nós, sem exceção. Portanto, uma pandemia, um novo vírus, algo invisível que veio mudar a vida de todas as pessoas, para vermos a importância do visível e o invisível, não é? E, embora tenha sido um ano extremamente produtivo para a maior parte das pessoas que lidam comigo, nomeadamente os meus clientes de mentoria, e confesso muito honestamente que 2020 foi um dos melhores anos da minha vida na área profissional, na área conjugal, de facto não foi totalmente oposto em relação àquilo que foi a tendência mundial. Foi um ano realmente muito bom e espero que 2021 seja um ano ainda melhor, ok? Mas como eu sei que muitas pessoas tiveram mudanças que trouxeram algum sofrimento, alguma instabilidade, eu penso que é fundamental, no final deste ano, nós realmente definirmos o que é que nós queremos para o próximo ano. E estarmos totalmente focados, totalmente alinhados para conseguirmos alcançar isso que estamos agora a estabelecer. Ok? E, portanto, como eu costumo dizer, jamais eu posso chegar ao meu destino se eu não souber que destino é esse. Para onde é que eu estou a caminhar? Nós temos que definir muito concretamente o que é que queremos. Então vamos fazer uma primeira lista. A primeira lista onde nós vamos definir os nossos desejos ou objetivos ou metas. O nome é indiferente. O que é que nós queremos alcançar até ao final do próximo ano, ok? E aqui vamos fazer esta divisão da primeira lista por pilares da vida. É mais fácil fazermos desta forma. Aliás, tudo o que eu vou passar para vocês hoje eu já fiz ontem. Portanto, eu já fiz este processo, obviamente que vocês provavelmente não vão fazê-lo agora, vão fazê-lo só depois de terminarem este conteúdo, mas eu já fiz precisamente esta preparação toda, ok? Portanto, estou com as ideias muito frescas. E eu opto sempre por dividir os 8 principais pilares da vida e definir um desejo para cada um deles. Ok? Portanto, você pode querer alguma coisa muito específica numa das áreas e é isso que você quer alcançar em 2021. Mas pela minha experiência, quando nós criamos metas, objetivos ou desejos para cada um dos 8 pilares, nós criamos aqui uma harmonia, ok? Onde todas as áreas se vão ajudando mutuamente. Então, este tem sido um dos truques, vamos dizer assim, que eu tenho utilizado nos últimos anos, porque antigamente era, por exemplo, mudar de casa. Esse era o meu único objetivo. E ok, eu mudo de casa, mas se eu não me preocupar com a parte da saúde, com a parte conjugal, com a parte familiar, com a parte financeira, a mudança de casa acaba por ser uma coisa isolada e que não me vai trazer equilíbrio e satisfação. Ok? Portanto, é preciso nós termos esta sinergia entre todos os 8 pilares da vida. Ok? Então vamos começar nessa primeira lista por dividir os pilares e vocês vão deixar um espaço, portanto, depois de cada um dos títulos, de cada um dos pilares, para depois preencherem. Ok? Depois mais tarde. Então vamos começar. Pilar número 1, pilar espiritual. Eu vou estar constantemente a olhar aqui para um papel, portanto que eu tenho tudo bem estruturado para vos poder passar, para não me falhar nada e portanto peço desculpa se eu às vezes desviar o olhar. Portanto, pilar número 1, pilar espiritual. E vocês dão um espaço à frente. Pilar número 2, familiar. E aqui na família vamos incluir também os amigos. Então podem pôr família e amigos. Depois, pilar financeiro, número 3. Depois, pilar profissional. Depois, pilar saúde, depois, lazer, pilar conjugal e, finalmente, pilar intelectual, ok? Ou racional, conforme quiserem.
E agora nós vamos, para cada um destes pilares, destes 8 pilares, nós vamos determinar ou escolher ou decidir o que é que nós queremos alcançar ao longo do próximo ano. Ok? Eu quero chegar a dezembro de 2021 e dizer o que é que eu alcancei neste pilar, neste e neste. Então vamos começar pelo primeiro pilar, pilar espiritual. Muitas pessoas confundem a parte da espiritualidade com religião. E aqui, nas nossas metas ou nos nossos desejos para 2021, nós não vamos fazer esta conexão. Obviamente, se você quiser, por exemplo, estabelecer que vai começar a ir a um culto ou uma missa todas as semanas, isso também pode ser um desejo, um objetivo, uma meta, ok? Mas vamos tentar ser um bocadinho mais amplos na parte espiritual. Eu acredito que a parte espiritual está muito mais relacionada com a capacidade de eu me aceitar como sou e aquilo que eu represento no universo, não é? E também aceitar os outros e as diferenças deles, portanto, as diferenças de opinião, as diferenças físicas e tudo isso. E sentir-me bem, portanto, sentir-me equilibrado no meio desse cosmos, digamos assim, de pessoas, ok? Então eu acredito que no pilar espiritual, e utilizando aqui um bocadinho a minha experiência, nós podemos pôr, por exemplo, que desejamos ser mais altruístas, que desejamos, por exemplo, a parte da meditação, por exemplo, pode estar incluída na parte do pilar espiritual, começar a meditar todos os dias, que é uma coisa que eu faço diariamente já há muitos anos, de manhã e à noite. Eu ser mais humilde, eu conseguir ter mais compaixão, eu ter a capacidade para aprender a perdoar. Portanto, tudo isso podem ser objetivos na parte espiritual. Ok? Mais uma vez, visando o meu equilíbrio, no sentido amplo da palavra, o meu equilíbrio e o equilíbrio para com o mundo à minha volta. Pessoas, animais, natureza, portanto, pode ser algo relacionado com este espectro. Ok? Não precisa de ser necessariamente religioso. Depois, no pilar número 2, o pilar família e amigos. Aqui nós podemos ter o objetivo, por exemplo, de até ao final do ano, de conhecer ou de criar um grupo de amigos de convívio mensal. Todos os meses esse grupo se encontra e convivem e trocam ideias e partilham experiências. Pode ser um objetivo, por exemplo. Em relação à família, por exemplo, aumentar a família. Ser pai ou ser mãe também pode ser um objetivo aqui neste pilar familiar. Perdoar alguém na família. Estar mais tempo com os pais ou com os irmãos. Portanto, isto tem tudo a ver com a harmonia naquilo que é a parte emocional. Okay? Porquê? Porque nós temos a família que é a família de sangue, portanto que nós não escolhemos teoricamente, e temos os amigos que é a família que nós escolhemos, ou seja, a família do coração. Então é importante que nós consigamos estabelecer uma meta muito específica neste pilar, porque é um pilar que nos ajuda em todos os outros. Se nós estivermos bem emocionalmente, com o apoio da família e dos amigos, nós conseguimos prosperar, conseguimos ter equilíbrio. Okay? Portanto, é muito importante também definirmos algo para esta parte da família e dos amigos. Depois a parte financeira. Nós na parte financeira temos aqui duas opções. Eu optei pela opção número 1, mas vocês podem optar por outra. Vocês podem estabelecer uma meta mensal, ok? Esta é a opção 2, ou uma meta anual, que é a opção 1. Ou seja, quanto é que vocês querem oferir ou ganhar ao longo dos próximos 12 meses? Vocês querem chegar a 31 de dezembro de 2021 com que volume financeiro? Estamos a falar líquido, ok? Portanto, quanto é que vocês querem ter na vossa conta? E eu estabeleci um valor que quero alcançar até ao final do próximo ano. Mas na opção 2, vocês podem estabelecer um valor mensal. Isto pode passar por uma promoção no trabalho, aumento da faturação na vossa empresa, não importa. Vocês podem estabelecer isso. Mas como eu sei que se eu colocar uma meta mensal que vai haver muita pressão, ou seja, vou começar a criar resistência, porque vejo que estou longe daquele objetivo, então fico ali um bocadinho preso e acabo por ter num processo de autossabotagem. Eu prefiro ter um objetivo anual, como foi no caso de 2020. No caso de 2020, por exemplo, em maio, eu já tinha alcançado essa minha meta. Porquê? Porque há menos pressão, há menos ansiedade, vamos dizer assim. Então, pela minha experiência, se vocês optarem pela opção 1, eu acho que vocês vão retirar muita da resistência do processo de cocriação. Okay? Portanto, definam o valor que vocês querem oferir ao longo de 2021. Se vocês quiserem fazer uma média mensal, vocês podem, por exemplo, vamos imaginar 10 mil mensal. Então, significa que, se vocês querem 10 mil mensal, estamos a falar em 120 mil ao fim do ano. Okay? Portanto, vocês podem fazer assim, essa estimativa, mas definam e depois fazem o vosso desejo. Ok? Parte profissional.
O que é que vocês querem alcançar profissionalmente? É uma promoção, é uma transição de carreira, é iniciar um novo projeto, é lançar um produto novo, é começar a comercializar algum tipo de serviço. O que é que vocês pretendem alcançar até ao final do próximo ano na área profissional? Fazer um novo curso de formação, técnica, não importa. Qualquer que seja o objetivo na área profissional, definam e vão escrever na vossa primeira lista qual é esse objetivo na área profissional. Depois temos a parte da saúde. E na saúde, temos aqui saúde e bem-estar. Vocês podem definir, por exemplo, que querem perder peso ou querem ganhar peso, que querem ter outra forma física, que querem mudar de alimentação, que querem, por exemplo, cuidar de algum problema de saúde que têm através da mudança de hábitos. Portanto, na parte da saúde e bem-estar, nós podemos incluir tudo o que é a parte da alimentação, portanto, toda a parte orgânica. O que é que pode beneficiar o nosso corpo? O que é que nós queremos mudar em nós? Pode ser inclusive a parte estética, fazer alguma cirurgia, alguma operação. Portanto, podemos incluir aqui neste pilar da saúde e do bem-estar. No meu caso, é manter aquilo que, no fundo, eu já tenho e apenas alcançar aqui uma coisa diferente na parte da forma física, mas isso é uma coisa mínima. Mas também está previsto realmente o pilar da saúde e do bem-estar. É fundamental. Meus amigos, sem saúde, o resto não vale nada, não é? Nós temos que estar bem de saúde. Então pense, o que é que você pode fazer ao longo do próximo ano que realmente vai trazer benefícios na área da saúde e no seu bem-estar físico, orgânico, ok? Depois temos a parte de lazer. A parte de lazer tem a ver com todas as atividades que nos trazem relaxamento, que nos trazem satisfação, alegria, diversão. E pode-se passar por exemplo, estabelecer que queremos fazer uma viagem a um determinado país ou uma determinada cidade no verão, vamos imaginar. Então você estabelece e escreve que o seu desejo na área do lazer é precisamente isso. Pode ser, por exemplo, todas as semanas ter 4 horas para se dedicar à leitura de um livro, por exemplo. Todos os dias ter 30 minutos para dedicar àquilo que gosta. Fazer alguma atividade física com os amigos, algum tipo de hobby, portanto, uma atividade de lazer. Portanto, defina também para a área de lazer aquilo que você quer alcançar, ok? Depois temos a parte conjugal. O que é que você pode melhorar na sua relação? Ou se não tem relação, como é que você gostaria que fosse a pessoa que você quer ao seu lado, ok? Então vamos determinar também aqui na área conjugal o que é que nós queremos. E na área conjugal podemos incluir também aquela questão de ser pais, portanto ter um filho ou uma filha, de mudar de casa, aqui vai ser incluído no pilar conjugal. Nós podemos aqui ter uma inúmera variedade de opções. Dentro da área conjugal temos que pensar em alguma coisa que beneficie os dois, neste caso o casal. Okay? Portanto, isto é algo que é da estrutura e a parte conjugal é fundamental também para o equilíbrio, não é? Tanto também na parte emocional, não só a família e os amigos, mas também a parte conjugal. É uma parceria diferente, é como se fosse uma empresa autónoma, não é? Nós temos a família, nós temos os amigos, mas a parte conjugal há ali uma cumplicidade e uma intimidade totalmente diferente e que precisa de ser prevista quando nós estamos a criar aquilo que são as metas para o próximo ano. E depois temos, finalmente, a parte intelectual. Aqui, na parte intelectual, pode passar por aprender alguma coisa nova, aprender um novo idioma, por exemplo, ter a capacidade para ser mais concentrado, mais focado, mais produtivo, tudo o que tem a ver com a parte do intelecto, ou seja, com a nossa mente racional. Portanto, a parte intelectual tem a ver com a parte racional, ok? O que é que eu posso fazer para me ajudar a ser mais produtivo na parte intelectual, a explorar, digamos assim, a minha intelectualidade e expandi-la? O que é que eu posso fazer? O que é que eu quero alcançar nessa área? No meu caso, por exemplo, é fazer um curso novo e, ao mesmo tempo, e está ligado também à área profissional, eu desenvolver novos materiais. E para isso preciso de estudar. Portanto, eu quero estimular a minha mente para racionalmente eu conseguir ter novo conteúdo para depois poder passar para a minha comunidade. Portanto, a minha parte profissional e a parte profissional estão sempre muito, muito conectadas. Portanto, intelectual e profissional. Então, acabamos a lista. Já sabemos exatamente onde queremos chegar em cada uma das áreas, ok? Vamos passar para o segundo passo. O segundo passo é alinhamento. Nós temos que estar alinhados. E aqui o alinhamento, para quem já fez o curso Sem Limites ou já leu o livro Sem Limites, vocês já sabem, é o que eu chamo de plano diário de manifestação. Nós temos realmente que fazer uma série de dinâmicas diárias que nos permitam estar na mesma frequência vibracional de tudo isso que nós queremos alcançar, em cada um dos 8 pilares. Ok?
Então nós temos aqui a parte da meditação, para reequilíbrio energético, temos a parte das afirmações positivas, temos a parte da visualização criativa, muito importante, nós temos a parte da ordem ao subconsciente e uma série de outras técnicas que podemos pôr em prática, mas as fundamentais, as base, as estruturais são estas. Então basta que vocês vejam no livro Sem Limites ou no curso Sem Limites o plano diário de manifestação e aí vocês conseguem alcançar ou conquistar aqui o segundo ponto ou o segundo passo, que é alinhamento. E mantenham um alinhamento ao longo de todo o ano, ok? E se vocês conseguirem manifestar ou realizar algum destes desejos já em fevereiro ou em março, eu explico já como é que vocês podem fazer, ok? Portanto, o meu objetivo é esse. Vamos ao terceiro passo. Então, nós temos aqui, no terceiro passo, aqui uma coisa importantíssima, que é a avaliação dos recursos existentes. E você pergunta, Luís, o que é isso? Os recursos existentes, o que é que isto significa? Então vamos lá. Na lista número 3 você vai novamente colocar cada um dos pilares. Ou seja, cada um dos objetivos que definiu nos 8 pilares principais da vida. Ok? E vamos pensar assim. Vamos imaginar que você, na parte profissional, que você estabeleceu que quer aumentar a faturação da sua empresa 20%. Então você vai pensar aqui nesta lista número 3. O que é que eu já tenho neste momento e que me pode ajudar a aumentar a faturação em 20% ou 30%, como eu determinei até ao final do próximo ano? O que é que eu já possuo na empresa? Pode ser um profissional talentoso, algum produto que você ainda não começou a comercializar, material de pesquisa que já foi fazendo, formações que foi fazendo. Portanto, aqui nós temos que pensar nos recursos que já existem. Ou seja, o que é que já contamos na nossa vida, o que é que já foi manifestado e que pode servir como uma ferramenta para nós alcançarmos a manifestação desse desejo. Ok? Portanto, isso é muito importante. Nós termos consciência do que é que temos dentro da nossa caixa de ferramentas. Ok? Ainda há pouco tempo fiz isso com um cliente, em que é uma pessoa que consome muitos conteúdos de desenvolvimento pessoal e eu disse-lhe, para cada uma das áreas, quais são as ferramentas que você já conhece e que pode implementar nessas áreas, que podem ser úteis para você realizar aquilo que quer no próximo ano. E de facto já existiam muitas ferramentas. Ok? Portanto, muitas vezes nós já temos muita coisa na nossa vida, mas como estamos à espera das circunstâncias certas para dar o primeiro passo, nós acabamos por nunca dá-lo, não é? Então, o que nós precisamos é de fazer uma avaliação e de percebermos o que é que eu já tenho, ou seja, o que é que eu não preciso de adquirir e que pode me ajudar a alcançar este objetivo no pilar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Na parte financeira. Vamos imaginar que eu já quero alcançar um valor determinado, vamos imaginar 100 mil no próximo ano, ok? O que é que eu já tenho neste momento que me pode ajudar a chegar aos 100 mil? E pode ser, por exemplo, um talento, pode ser já uma estrutura profissional, pode ser já uma estrutura empresarial, portanto eu já tenho esses recursos, eu só tenho que os potencializar para conseguir alcançar esse objetivo. Então é importante que você liste cada um dos elementos, ou seja, dos recursos que você já tem à sua disposição. Já pode colocá-los em prática, já pode utilizá-los, eles estão disponíveis, ok? Depois vamos já para o próximo passo. Portanto, eles já existem, então você não precisa adquirir. É para nós deixarmos aqui de desculpas, porque o ser humano tem tendência para encontrar desculpas para não fazer aquilo que precisa de ser feito, ok? Aqui o que nós estamos a encontrar é motivos para fazer aquilo que precisa de ser feito, ok? Portanto, lista número 3 é nós fazermos aqui a avaliação dos recursos existentes. Lista número 4, mais uma vez, vocês vão colocar os 8 pilares, ok? Recursos em falta ou recursos a adquirir. E aqui é que vocês vão pensar realmente de uma forma mais expandida e perceber em cada um dos vossos desejos, se vocês já sabem aquilo que têm e que vai contribuir na realização ou na materialização daquilo que vocês querem no próximo ano. E o que é que está aqui a faltar? O que é que no fundo acabam por ser componentes fundamentais para vocês conseguirem realmente criar aqui um plano de ação, e vamos já falar disso na lista número 5, ou na etapa número 5, e portanto, o que é que vocês precisam neste momento adquirir? E pode ser, vamos imaginar que vocês querem expandir a vossa empresa para mercado estrangeiro, mas vocês não falam inglês, ok? Então vocês precisam, nos recursos a adquirir, ou nos recursos em falta, de fazer um curso de inglês, um curso de idiomas, ok? Portanto, é sempre nesta perspectiva. Os recursos já existentes e os recursos que estão em falta ou que temos que adquirir. Ok? Portanto, isto na lista número 4. Depois temos a lista número 5. A lista número 5 é, ou a etapa número 5, ou o passo número 5, que é traçar um plano de ação. O que é que eu vou começar a fazer já a partir de agora, já a partir da primeira semana de janeiro, para começar a realizar esta mecânica toda de cocriação para conseguir alcançar os meus objetivos?
Então pode passar por nós criarmos uma agenda, e isto é muito importante. Eu, por exemplo, de vários projetos que eu tenho para o próximo ano, eu tenho, por exemplo, a mentoria aqui no YouTube que eu quero iniciar entre março e abril, não tenho ainda a certeza da data, mas eu já sei exatamente como é que eu vou formatar a minha agenda. Por exemplo, eu tenho sempre um atendimento de mentoria de segunda a sexta-feira. Eu não atendo ao sábado, nem atendo ao domingo. Portanto, teoricamente, no mês eu tenho 20 clientes de mentoria, ou 20 sessões, ok? Mas para eu me dedicar ao YouTube, o que é que eu tenho que fazer? Um dos planos de ação é, ao longo do primeiro trimestre, eu conseguir concluir processos que estou a fazer com os meus clientes de mentoria para retirar pelo menos um cliente. Ok? Então, esse dia em que eu vou deixar de atender esse cliente vai ser dividido em termos de horas para que eu consiga dar atenção à comunidade do YouTube de mentoria. Ok? Portanto, há uma substituição. Eu tenho que ter um plano. Ok? Eu não posso acumular, porque depois tenho desequilíbrio, porque se não der atenção a todas as áreas e dedicar-me em demasia à parte profissional e deixar a parte de saúde, a parte conjugal, a parte de família, a parte de lazer, tudo isso para trás, eu começo a ter desequilíbrio. E eu não quero, obviamente, ter desequilíbrio. Portanto, eu quero manter aquilo que eu já conquistei. Ok? Então, eu tive que criar um plano de ação e progressivamente ir conseguindo rematar alguns processos de mentoria para depois ter vaga de uma pessoa que vai ser dedicada totalmente à parte dos clientes ou do grupo de mentoria no YouTube. Okay? E quando eu conseguir alcançar isso, eu já tenho disponibilidade para poder dedicar-me totalmente ao projeto. Portanto, são cedências que nós temos que fazer. Mas a minha agenda é muito, muito organizada. Eu, desde que acordo até que me deito, eu já tenho tudo bem esquematizado. É uma questão de rotina, de produtividade. Eu quero conseguir fazer o máximo que eu conseguir no mínimo tempo possível. Num curto espaço de tempo. A gestão das redes sociais, a preparação da minha alimentação, por exemplo, que eu gosto de fazer eu próprio. A Maria José muitas vezes contribui, mas eu gosto de cuidar e de estar ali e de ver os alimentos como uma fonte de energia e é todo um ritual. A parte de exercício físico, todos os dias, sem exceção, entre as 4h30 e as 5 eu começo a treinar durante 1 hora. Todos os dias, sem exceção. Ok? Portanto, são coisas que eu criei um cronograma, faz parte do meu plano de ação. Porquê? Porque tenho um objetivo na parte de saúde. Ok? Portanto, é isso que nós temos que pensar. O que é que eu posso fazer já, imediatamente, a partir de hoje, na minha agenda, para conseguir pôr em ação tudo aquilo que é o plano que me vai levar até à manifestação daquilo que eu determinei na lista número 1. E nós temos que fazer isso. Então, eu, por exemplo, vou ter imensas mudanças de hábitos e de rotinas a partir agora de janeiro, precisamente porque há certas coisas que eu quero alcançar na minha vida no próximo ano que vão exigir essa mudança. Porque caso eu continue a fazer aquilo que eu tenho feito até hoje, eu vou continuar a ter os resultados que tenho tido até hoje, ok? Portanto, eu tenho que mudar alguma coisa na minha rotina. E essa mudança rotineira que vocês pegam no vosso calendário, e até sugiro que peguem no telefone, no Google Calendário ou no calendário da Apple, não importa, e que vocês comecem a determinar a vossa rotina de segunda a sexta e depois ao fim de semana, ok? Em que vocês dão atenção a cada uma das áreas da vida, e que conseguem, de facto, criar aqui estratégias e pensar sempre assim, ok, o que é que eu posso implementar no meu dia-a-dia, portanto, de diferente, e que de alguma forma me vai ajudar nesta parte. Vamos imaginar o exemplo que eu já utilizei do curso de idiomas. Você quer expandir a sua empresa para mercados internacionais, precisa de falar inglês, não sabe falar inglês, vai fazer o curso de idiomas, então tem que estabelecer na sua agenda que, por exemplo, às terças e quintas vai ter aula de inglês. 2 horas de aula de inglês. Ok? Portanto, você tem que criar essa rotina. Isso chama-se plano de ação. Você está a pôr em prática algo que esteja relacionado com aquilo que você quer alcançar. Não podemos esperar, portanto, que as coisas aconteçam por milagre, que é isso que muitas vezes as pessoas confundem quando estamos a falar de lei da atração e leis universais. Nós estamos aqui a falar de milagres, estamos a falar de que é preciso nós agirmos. Okay? Não faz sentido nós estarmos aqui a formatar tudo isto, a estarmos alinhados, a sabermos o que é que já temos e o que é que nos falta e depois não metermos um plano de ação. Nós temos que todos os dias caminhar. E caminhar passa por nós conseguirmos compreender de tudo aquilo que nós precisamos para alcançar, o que é que nós podemos já fazer de imediato. O que é que está à nossa disposição de implementar na nossa rotina, no nosso dia-a-dia e que nos vai ajudar a alcançar os nossos objetivos. Então é por aí. Portanto, estabeleçam um plano de ação e podem, inclusive, fazer para cada um dos pilares. O que é que eu posso fazer para este pilar espiritual, para o pilar familiar e dos amigos, para a parte financeira, para a parte profissional, a parte de saúde, lazer conjugal e intelectual. Ok? Portanto, ponham em prática ações concretas que vocês ponham em prática e que vos possam auxiliar a alcançar os vossos objetivos. Ok?
ok? E depois, finalmente, é um passo que não é uma lista, que é o executar o plano de ação, ok? E aqui no plano de ação vocês podem incluir, inclusive, os exercícios de alinhamento. Portanto, está dentro do cronograma, não é? Eu, por exemplo, quando acordo, a primeira coisa que eu faço é a meditação, a visualização e depois começo o meu dia. Antes, por exemplo, até o final do primeiro semestre, sensivelmente, eu fazia yoga também, logo após a visualização. Neste momento não faço porque faço caminhada, ok? Portanto, houve uma alteração, precisamente porque os meus objetivos também mudaram, na parte física, na parte atlética, vamos dizer assim. E por esse mesmo motivo as coisas vão fluindo e vão-se alterando. Isto tudo para vos dizer também que isto não é algo estático que vocês vão determinar agora e que nunca mais podem mudar. Não, à medida em que os meses vão passando, vocês vão percebendo o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar e fazem pequenas alterações. Portanto, as alterações são fundamentais. Vocês podem realmente ajustar para conseguirem mais facilmente alcançar o vosso objetivo. Ok? Pronto. Então, basicamente, são estes os 6 passos fundamentais para vocês conseguirem criar aqui um ano de 2021 extraordinário. Isto exige trabalho, exige dedicação, exige foco, exige compromisso, exige muita fé. Porque se nós não acreditarmos naquilo que nós estamos a colocar na primeira lista, ou seja, nos nossos desejos, objetivos ou metas, é indiferente o nome que queiramos chamar, nós não vamos a lado nenhum. Nós temos primeiro que começar por acreditar. Então, aquela questão que muitas vezes eu digo, não escolha os seus desejos ou não escolha as suas metas por uma questão de ego, por uma questão de orgulho. Escolha porque realmente faz sentido e você acredita nisso. Aliás, o vídeo que eu publiquei na passada terça-feira fala precisamente sobre a questão do merecimento, por exemplo, eu sentir-me merecedor. De que adianta eu estar a estabelecer aqui uma meta, um objetivo para 2021 enorme, gigantesco, se depois eu não acredito nisso e não vou sequer dar os passos, ou seja, eu não vou criar nenhum plano de ação, nem vou executar esse plano. Não faz sentido nenhum. Então eu acho que uma das coisas que eu aprendi é a intenção com que eu desejo as coisas, ou com que eu, de alguma forma, crio aqui o meu objetivo, o meu destino, o destino que eu pretendo alcançar, é muito mais importante do que a grandiosidade desses desejos. Muita gente diz, por exemplo, Luís, em 2021 eu quero alcançar 1 milhão. Ok, totalmente válido. Mas agora eu pergunto, é mesmo 1 milhão que você precisa, ou é apenas uma questão de ego? Eu quero ser milionário. Eu quero encher o peito e dizer, eu sou milionário, eu quero fazer inveja aos meus amigos. Será que é realmente 1 milhão? Ok. Você diz, é 1 milhão que eu quero. E determinou. E agora a questão fica, você sente-se merecedor disso? Acha que tem estrutura, que tem arcabouço para conseguir suportar isso? Para conseguir fazer o que precisa de ser feito? Ou seja, mudar imensa coisa para conseguir alcançar esse objetivo? E a pergunta faz-se. Porque se você determinar isso e fizer os exercícios todos de alinhamento, tudo isso, tudo válido, ok? Mas depois não tiver um plano que você possa pôr em prática e que realmente você veja, ok, se eu for por aqui, mesmo que eu ainda não saiba o caminho todo, porque isto é uma parte também muito importante, nós vamos recebendo, quando estamos alinhados, estímulos, o universo vai nos mostrando, não é por aqui, é por ali, ok? Para chegares lá mais rápido, é por aqui. Não vais por onde estás a ir, muda o trajeto, muda o rumo. E nós, recebendo esses estímulos, se não conseguirmos ver o caminho, ou não conseguirmos ter ideia de como começar, a pessoa não vai fazer nada e vamos chegar ao final de 2021 extremamente frustrados porque dizemos que a lei da atração não funciona. A lei da atração funciona. Agora, a intenção com que eu faço o meu pedido, com que eu desejo alguma coisa para a minha vida, é que vai fazer a diferença. Se a minha intenção for algo que vem de dentro e que me estimule e que me motive todos os dias a buscar e a percorrer o caminho que precisa ser percorrido, aí sim as coisas fazem sentido. Caso contrário, é apenas uma divagação. Não é? Eu estou a divagar, eu estou a viajar na maionese, como dizem os brasileiros, ou seja, a criar aqui uma realidade tão grandiosa que me assusta no fundo, que eu acabo por nunca dar um passo sequer em direção à sua concretização. Porque é preciso trabalhar, é preciso nós arregaçarmos as mangas. Existe aqui a ideia equivocada de que utilizar as leis universais, que a pessoa não precisa trabalhar. Uma coisa é trabalharmos muito, e temos que trabalhar para alcançar os nossos objetivos. Outra coisa é esforçarmos-nos muito. E quando nós estamos a falar em esforço, já estamos a falar no sentido contrário àquilo que são as leis universais. Porque quando eu vou-vos dizer, por exemplo, na minha vida, eu trabalho muito, como nunca imaginei que ia trabalhar, mas consigo ter tempo para tudo na minha vida. Agora, se vocês me perguntarem, existe esforço da minha parte? Não, esforço algum. É tudo natural.
é fluido, ou seja, as coisas fluem. Eu faço, portanto, tenho a minha rotina diária, nomeadamente na área profissional, e as coisas acontecem de uma forma natural. Mesmo, por exemplo, as palestras, eu gravei ou estou a gravar com um roteiro, precisamente para não me perder. Mas seja como for, independentemente desse roteiro, tudo o resto é espontâneo. É de improviso, vamos dizer assim. Porquê? Porque eu vivo aquilo que ensino. Eu já disse isto inúmeras vezes. Eu jamais posso ensinar a outra pessoa algo que eu não ponho em prática na minha vida. Ok? E como isto está muito recente, portanto eu fiz exatamente este processo no dia de ontem, portanto eu falo de uma forma extremamente fluida porque está tudo muito fresco, ok? Na minha mente. E é isso que eu digo. É preciso realmente nós termos aqui a questão da fluidez. Não significa que utilizar a lei da atração e todos estes princípios que vamos trabalhar menos. Podemos ter que investir o mesmo número de horas ou mais horas do que temos investido. Agora não vai haver esforço. E aqui está a grande diferença. Quanto mais esforço, menos resultados. E eu já falei inclusive isso no YouTube. A palavra esforço significa resistência. Eu estou a fazer uma força em demasia para conseguir alcançar o meu objetivo, para conseguir lá chegar. Parece que estou a caminhar, a correr contra o vento, não é? Há pessoas que dizem correr contra o tempo, que também acaba por ser um elemento de resistência, porque o tempo não volta para trás. Mas imaginemos que nós estamos com um vento a dar-nos, portanto, nesta direção, por exemplo, a sul, e eu quero caminhar para norte. Então eu vou ter sempre aquele elemento de resistência. Ok? Então eu tenho que criar aqui mecanismos que me permitam deixar fluir. Não significa que eu vou deixar de caminhar. Eu vou continuar a caminhar. Eu vou ter a menos vento, vamos dizer assim. E aí é que entram as leis universais. Permitem-nos que o vento seja removido praticamente todo. Ok? Eu posso-vos dizer que tenho 2 ou 3 clientes de mentoria que foi flagrante no ano 2020. Essa questão da ausência do vento, fazendo esta analogia. Porque as coisas aconteceram de uma forma tão natural e sem qualquer esforço, com muito trabalho, mas sem esforço, que foi extraordinário perceber a diferença que existe na vida das pessoas, quando elas sabem implementar os princípios das leis universais nas suas vidas e quando elas apenas estão aqui, porque sou muito trabalhador. Meus amigos, trabalhar muito não significa nada se a pessoa estiver a trabalhar com esforço. Ele é muito esforçado. Se é muito esforçado, então não está a ser inteligente, não está a compreender como é que o mundo funciona, como é que o universo funciona, ok? O esforço não nos leva a lado nenhum. A persistência, o trabalho, o foco, a disciplina, isso sim. Mas temos que estar alinhados. Temos que saber exatamente onde queremos chegar e todos os dias caminhar nessa direção. E acreditando que já lá chegamos. Okay? Eu tenho que me colocar numa posição onde eu já me imagino, e por isso é que entra aqui no segundo passo a parte do alinhamento, os exercícios de alinhamento, nomeadamente a parte da visualização, para mim é, sem dúvida, a técnica mais importante. Eu, quando estou a iniciar o meu dia, quando eu termino a minha meditação, portanto, já estou totalmente relaxado, qualquer tensão que existiu durante a noite, etc. Às vezes a pessoa não dorme tão bem. A partir do momento em que eu entro no processo de visualização, eu consigo transportar-me para a realidade que eu quero viver no futuro, a realidade que eu quero manifestar, e imediatamente me surgem ideias. Eu podia fazer aquilo, podia fazer isto. Eu se calhar não estou a fazer bem aqui, eu agora vi qualquer coisa diferente. E recebo ali uns insights, recebo ali uns sinais, uns estímulos do meu subconsciente, a minha intuição, que são fantásticos. E pondo em prática, imediatamente as coisas parece que fluem. Ou seja, não há esforço, mas há trabalho. Há foco, há disciplina, há empenho. Ok? São 2 coisas distintas. Vemos um atleta de alta competição. A pessoa diz, ele esforça-se tanto. Obviamente que existe esforço físico, ou seja, eu estou a causar resistência física porque estou, no fundo, a dar ali uma pressão ao meu corpo, à parte muscular, para que ele se comporte de determinada forma. Para que eu consiga correr mais, eu tenho que esforçar os músculos, ok? Mas na questão do treino, no dia-a-dia, é muito mais uma questão de trabalho, de disciplina, de foco. Para quê? Se eu conseguir ter esse processo, o meu corpo vai dizer assim, ok, eu preciso de mais força, por exemplo, na parte das pernas, se for a questão de corrida. Eu preciso de mais volume muscular, maior resistência muscular. Então aí eu vou diminuindo a resistência, ou seja, eu vou trabalhando, mas as coisas fluem. Porquê? Porque o meu corpo vai se adaptar às necessidades físicas, àquilo que eu pretendo em termos de resultados. Ok? Portanto, é exatamente como um músculo. Quando vocês colocam tudo isto em prática, vocês vão criando realmente músculos, desenvolvendo o vosso músculo espiritual, familiar, financeiro, profissional, de saúde, lazer, conjugal e intelectual. E aumentando o músculo, a resistência vai deixar de existir.
porque vocês vão estar mais preparados, ou seja, vocês vão dando pequenos saltos quânticos todos os dias, todas as semanas, todos os meses e o ano todo, não é? E precisamente por darem esses saltos quânticos vocês já estão mais bem preparados para o que vem por aí. E obviamente que neste processo, ao longo dos meses, vocês vão percebendo que as coisas vão começando a acontecer. Mas vamos imaginar, por exemplo, e era isso que eu ia falar há pouco, vamos imaginar que vocês chegam a março e que já realizaram, por exemplo, o do pilar intelectual. Já aprenderam qualquer coisa nova, já terminaram um curso, não importa. Vocês podem substituir por outro, antes do final do ano. A ideia é que vocês cheguem ao final do ano, com todos os 8 que estabeleceram inicialmente concretizados, mas que consigam também estimular aqui o processo de expansão de consciência, ou seja, de aprimoramento pessoal. Ou seja, já consegui isto, então vamos substituir, ou vamos, neste caso, colocar aqui outro que me estimule. Para quê? Para não haver estagnação nessa área. Então, devemos sempre buscar mais e melhor. Não significa maior no sentido volumoso. Um exemplo muito prático. Vamos imaginar que eu quero a parte financeira, que quero os 100 mil, e vamos supor que eu chegue a 100 mil em março. Não significa que eu agora vá para 200 mil. Pode ser novamente 100 mil, mais 100 mil, ok? Portanto, eu não preciso estar constantemente a aumentar aqui a fasquia. O que eu preciso, sim, é de estar constantemente estimulado a perseguir alguma coisa. A buscar alguma coisa. Porque costuma-se dizer que quem não sabe para onde está a caminhar não chega a lado nenhum, mas quem não tem um local para onde chegar não se sente estimulado sequer a acordar pela manhã. Eu tenho que ter um objetivo todos os dias, um objetivo mensal e um objetivo anual, que é sobre isso que estamos a falar aqui hoje, para me sentir estimulado, para conseguir ter força, ter ânimo, buscar melhor performance, buscar maior produtividade, porque caso contrário a pessoa diz assim, vou passar o dia todo no sofá. E pega no telefone e começa a ver as redes sociais e quando percebeu, já passou o dia e não fez nada de produtivo. Eu tenho regras muito específicas, por exemplo, em relação às redes sociais. Eu posso-vos dizer que eu trabalho com redes sociais. Eu tenho o YouTube, que é muito forte, tenho o Instagram, tenho o Facebook, tenho o LinkedIn, tenho o Telegram, tenho o WhatsApp, mas isso é da parte da mentoria. E faço todo esse processo, mas o tempo útil que eu passo a navegar nas redes sociais, ou seja, a ver os feeds de notícias, vídeos do YouTube, etc., é muito pequenino por dia. Se for 30 minutos por dia já é muito. Porquê? Porque eu utilizo as ferramentas de gestão dos meus perfis das redes sociais e basicamente o que eu passo o tempo a fazer é responder a comentários, a fazer a gestão do canal, a fazer upload dos novos conteúdos, é basicamente isso. Portanto, pouco mais eu faço. Ok? E isso trouxe-me imenso tempo útil para me dedicar às coisas que realmente importam na minha vida. Portanto, sejam bem concretos em relação àquilo que vocês vão determinar. Mais uma vez, vamos recapitular aqui. Primeiro, na primeira lista, ou na primeira etapa, vamos fazer os nossos desejos, formatar para cada um dos 8 pilares o que é que queremos, o nosso destino, até ao final de 2021. Depois vamos buscar o alinhamento, então crie uma rotina onde você consiga incluir a meditação, a visualização, as afirmações positivas, tudo aquilo que está no plano diário de manifestação do Sem Limites, o curso ou o livro, ok? Depois, temos a questão da avaliação dos recursos que já temos. O que é que já faz parte da nossa vida que nos pode ajudar a alcançar estes objetivos da lista número 1? Depois, a parte também na lista número 4 de avaliar os recursos que estão em falta, ou seja, o que é que eu preciso adquirir e aí realmente enumerar cada uma das coisas que eu preciso, ok? E que vou adquirindo ao longo dos meses. Depois, quinto, traçar um plano de ação. Crie uma agenda diária, de segunda a sexta e depois sábado e domingo. E depois todos os meses vá moldando essa agenda. É uma das primeiras coisas que eu faço com os meus clientes de mentoria, é criar uma agenda, uma mudança de hábitos, para que todas as áreas sejam comportadas. Ou seja, você dá especial atenção a todas as áreas. Embora nós saibamos que o horário de trabalho muitas vezes ocupa grande parte do nosso dia e a parte de dormir também. Então nós temos que fazer aí uma ginástica, temos que conseguir fazer um jogo de cintura para conseguir encaixar todos os 8 pilares. Nunca devemos esquecer nenhum dos pilares todos os dias e dar depois especial foco à parte de lazer, família e amigos e a parte intelectual ao fim de semana, no mesmo período de trabalho em que nós estaríamos, no mesmo período, aliás, no mesmo horário em que nós estaríamos a trabalhar. Fazemos uma substituição, ok? E depois, finalmente, executar esse plano de ação. Crie alarmes no telefone para você se lembrar para fazer aquilo e pode também, inclusive, e eu já fiz isto várias vezes, agora neste momento não aplico, mas faço isso,
Aliás, neste momento, no meu frigorífico ou na minha geladeira, para quem está no Brasil, eu tenho um mapa, um cronograma magnético, portanto, em que eu vou apagando com um marcador, eu vou apagando todos os meses e depois preenchendo novamente, em que eu vou pondo os compromissos. E no início aquilo que eu fazia é pôr um visto, ou fazer uma cruz, ou seja, isto já foi cumprido, isto já foi cumprido, isto já foi cumprido. E era muito gratificante chegar ao final do mês e olhar para aquele painel, para aquele mapa, aquele calendário, não é? Portanto, físico, não digital, mas físico, e ver que tudo tinha sido cumprido. E depois faço uma avaliação e digo assim, ok, eu cumpri com tudo aquilo que me tinha comprometido a fazer, ok? Como é que eu avancei em direção aos meus objetivos? E às vezes tinha dado um salto enorme e estava muito próximo de conseguir concretizar aquilo que eu queria. Portanto, meus amigos, é assim que nós preparamos o novo ano. Espero realmente que 2021 que seja o melhor ano das nossas vidas. Aliás, nós dizemos sempre isto, não é? Que seja um ano melhor, igual, tão bom ou melhor do que o ano que agora está a findar, do ano anterior. Mas eu tenho a certeza que 2021 que traz um ano de oportunidades. Oportunidades que já surgiram em 2020, muita gente se redescobriu ao longo dos últimos 12 meses, mas eu penso que agora é o tempo de solidificar e de colher frutos, ok? Portanto, quem semeou em 2020 eu acho que vai colher frutos extraordinários em 2021. Portanto, mãos à obra, faça o exercício, preencha todas as 5 listas para depois começarmos a implementar isto. E não se esqueça, não encontre desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito. Encontre sempre motivos para fazer o que precisa ser feito para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, meus amigos, fico por aqui. Volto em 2021 com mais uma palestra e depois, entretanto, se tiverem interesse em fazer parte do programa de mentoria em grupo aqui no YouTube, não se esqueçam, está sempre o link aqui na descrição para fazerem a pré-inscrição e serem avisados assim que o projeto tiver novidades. Meus amigos, muito obrigado pela vossa presença ao longo de 2020, pelo carinho, pela confiança, por fazerem parte também deste serviço de subscrição aqui no YouTube, por serem membros Platinum. Voltarei então para a semana com mais um... Aliás, voltarei para a semana com mais um vídeo no canal. Voltarei no próximo mês com mais uma palestra. A minha imensa gratidão e estamos juntos. 2021 será um ano extraordinário. Um forte abraço.